Fala pessoal, boa tarde, obrigado aí pela participação. Opa, Opa, e aí? fala Diogo, Boa, bom? Tá conseguindo me ouvir, me ver? tô ouvindo certinho. E aí, como é que tá? Tá tranquilo? Boa. Correria de manhã, né? A escola voltar agora, esse treinamento. Isso aí, vida que segue. Então é isso. Verdade. E aqui. hum, Tá meio escuro aí, tá? Tua luz aí. Tá Deu uma bem. melhorada? Melhorou. Boa. Ora, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou professor diretor da PPC, Personal Psicocare. E a nossa entrevista é com o Leonardo Martinho. Ele vai falar um pouco da iniciação de basquete. A gente teve algumas perguntas aí que a galera deixou. Então, mas primeiramente vamos conhecer um pouco dele, né? O dia que o cara mandou aumentar aqui o volume, é o máximo que dá. Sidney. Agradecer a todos que estão aí, né? Essa entrevista aí, acompanhando a gente um pouco aí. Então, temos praticamente uns 30 minutos aí de conversa aí. Fechou. Acredito que vai ser uma coisa bem agradável. Depois da entrevista vocês podem fazer pergunta pro Leonardo aí, tá bom? Então, galera, para conhecer já ele aí, né? Tira o título de professor e se apresenta como Leonardo Fechou. Martim. Quem é você? Bom, Leonardo é uma pessoa que sempre foi ligada ao esporte, né? Desde criança. É, como toda criança, começa praticando futebol na escola, jogando alguns campeonatos de recreação, assim. E logo em seguida fiz natação e o último esporte que eu tive contato, assim, um contato mais intenso, né, foi o basquete, né, que foi o esporte que eu joguei campeonatos pela adolescência, por times aqui da Baixada, como Guarujá, Praia Grande, e no final aí desse período eu entrei na faculdade de Educação Física, FEFESP, e lá eu vi diversas formas que eu posso exercer minha profissão, não só com basquete, né? Mas também com treinamento, treinamento funcional, treinamento de força, e mais também com o basquete, que é a modalidade que eu acabei tendo como minha paixão aí durante esses anos e agora posso trabalhar com ela. Né? Sou um cara também que sou cristão, então tudo que eu sei que acontece na minha vida é Deus quem faz e agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Graças a Deus. Legal, mais um cristão, não sabia não que tu era evangélico. Qual é a igreja que você frequenta? Sou lá da Igreja Batista da Ponta da Praia. Isso Ah, aí. tá. Não, não. Tem um amigo meu, mas acho que ele não é de lá, não. Acho que ele é ali do centro, ali. Não sei o nome, esqueci. Perto do fórum. É uma batista Isso também, lá é a tradicional lá. PIBS, Primeira Batista de Legal, Santos. legal. É isso aí. Mais um aí pra história, né? Passaram aqui já o Luan Thor, que é formado na FEPESP. O Adam Ramírez também é da FEFESP, foi da FEFESP. São os dois lá da Cristo Resposta. Legal. O Alan passou aí, o Alan Oliveira aí Show. também. Da minha sala, Alan. Teve o. Legal, teve o Gabriel Lopes lá de São Vicente. E o Vinícius Lopes, não sei se você conhece também daqui de Santos, também foi jogador de futebol. Ainda é, né? Tá parado agora no momento. Também Legal. é de uma igrejinha pequenininha. E teve outros convites, o pessoal. Vai ter agora também, semana que vem, do Davi Amorim, que é da Primeira de Santos, presbiteriana. Você deve conhecer o senhor aí. Também tem Legal. várias histórias. Foi jogador, é missionário, é representante aqui no Brasil do navio Logos. O cara tem uma história legal aí para contar pra gente. E é isso aí. Bom, quantos anos você tem? Tenho 21 anos, aí no começo da vida ainda, né?
Tô, Ah, sim, porra. tô no, Mas, tô no último ano da faculdade, né? Concluí licenciatura já, graças a Deus esse ano, em julho, concluí licenciatura, posso agora trabalhar no âmbito escolar, mas ainda falta um ano para eu verdade. concluir o bacharel, né? Para trabalhar assim como técnico, né? Como treinador mesmo. Legal. É, teu pai, tua mãe, familiares, como é que eles te vê, assim, por exemplo, um cara dedicado, guerreiro, atencioso, como é que eles te vê? Ah, eles sempre me deram a maior força e incentivo, né? Desde, desde a época que eu já jogava basquete e até hoje, né? Com a correria do dia a dia, que muitas vezes eu não consigo ficar muito tempo em casa, mas eles sempre foram bem amorosos nesse tempo que eu tô aqui e no final de semana a gente passa um tempo junto e eles estão também sempre me ensinaram a fazer o que é correto e justo e se eu sou o que sou também é graças a Deus e com certeza também é graças a todos da minha família que me criaram de uma forma excelente, que eu só tenho a agradecer mesmo. E eu amo minha família e se Deus quiser que eles possam ver todo o meu progresso na minha profissão, todo o meu desenvolvimento. E Legal. é isso aí. Se você não fizesse educação física, qual outro curso que você faria? Ó, Diogo, por eu ser muito ligado ao esporte, eu faria fisioterapia, né? Que é da área da saúde. Eu comecei fazendo administração, não comentei sobre isso, Ah, mas não consegui me adaptar ao curso, não me encontrei naquele curso. Mas antes, depois de trocar de curso, eu fiquei indeciso sobre fisioterapia, sobre educação física, mas eu sempre fui ligado à prática do esporte, né? À execução de movimentos, tudo. Então eu optei pela educação física também e não me arrependo, é uma profissão maravilhosa, é um curso maravilhoso e espero continuar minha vida toda nessa área. tá certo. É, a gente, quando começa a prática, né, a vida assim depois pós-faculdade, né, recém-formado, a gente acaba trabalhando com os alunos, né, um pouco de pedagogia, né, Isso. somente só criança e também com adultos também dá para fazer pedagogia. A gente acaba trabalhando com a bioterapia, fazendo reabilitação de alunos, né, cuidando dos Uhum. exercícios. A gente acaba trabalhando com a psicologia, que a gente tem que conversar com o nosso aluno, né? Às vezes o cara tá desanimado, acha que não tá tendo resultado, e a gente tem que saber convencer esse aluno, animar ele para ele ter determinação e foco, né? Não desistir, né? Com certeza. Então, praticamente a gente envolve várias áreas, até o marketing, porque a gente tem que vender nosso peixe, né? Com Então, se certeza. souber um pouquinho desses cursos assim, nem não precisa fazer a faculdade, mas correr atrás sobre essas disciplinas, né? Essas formações, a gente consegue desenvolver o melhor o nosso trabalho, né? Sem dúvida, Então, a sem gente dúvida. teve algumas perguntas, bem pouca, o pessoal acho que não manja muito, mas fizeram umas perguntinhas legal. A gente bolou algumas, né? Fechou. Já estamos falando aí, a gente, se para quebrar o gelo, a gente prefere conhecer você para depois entrar no tema. Beleza. Então, antes de a gente entrar no tema, o que que você vem fazendo? Essa é uma pergunta minha. O que que você vem fazendo devido a essa quarentena? Apesar que você está no semestre passado estudando, né? Que foi tudo online. Mas o que que você fez assim para atividade física, para você treinar em casa, tanto o basquete como o funcional aí? E também na mente, você fez algum curso online, leu algum livro, viu alguma série? O que que você fez? Nessa quarentena, além da faculdade, né, que ela prosseguiu mesmo com a pandemia, fiz 4 cursos, alguns ainda estou fazendo. É, fiz um relacionado ao basquete, 2 relacionados à fisiologia do exercício e mais um relacionado Legal. ao treinamento funcional, que são as áreas que eu mais gosto, né? E além disso, ajudei alguns colegas meus que pediram uma força em relação a exercício físico em casa. É, também treinei e também, como eu disse, continuei dando aula de basquete
de forma online, que eu dou aula de basquete no Colégio Ângulo Santista e continuei dando a aula de forma online, né? Estimulando os alunos. Legal. Fizer uma pergunta aí. Se você vai cantar o Maranata 8 vezes, caramba, isso aí é um mantra já, né? Caralho. Legal. E você acredita que as aulas online os alunos aprendem mais ou eles ficam perdidos porque não tá rolando aquela prática? Olha, a prática ela é insubstituível, né? A nossa aula presencial ali ela é insubstituível. A relação com o aluno, relação aluno-professor, relação de aprendizado, ela é totalmente essencial. Mas diante de tudo isso que a gente passou, a gente não poderia deixar de lado a nossa importância para o professor, para os alunos, né? E como professor também. A gente é um agente de saúde e de educação. Então, mesmo com a pandemia, a gente deve cuidar dos nossos alunos. A gente teve uma dificuldade porque o basquete ele é um jogo coletivo, né? É um jogo que a gente pratica em contato com outras pessoas. Então, a gente não conseguiu ter essa prática coletiva, né? Foi tudo desenvolvido para coordenação do aluno, desenvolvimento motor, físico, cognitivo, mas essa parte coletiva, infelizmente, a gente não conseguiu ter devido ao distanciamento social. Os alunos, foi legal o desempenho deles na aula. O que a gente viu bastante foi que eles chamaram a família para participar das aulas, os pais, Legal. irmão. Então isso colaborou como um incentivo não só para o aluno, mas para a família a prática de atividade física em, em tempo de isolamento social da pandemia. Né? Entendi. Legal. Bom, entrando no nosso tema, o que que você pode falar um pouquinho antes de eu fazer as perguntas que o pessoal deixou? O que eu posso falar é que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu estou aberto aí a responder o que eu souber dentro do possível, que ainda sou uma pessoa que estou em formação, então tenho muito a aprender. É, aprendo e tenho muito a aprender, mas já aprendi também bastante coisa e que vocês possam sair dessa live com alguma informação útil, importante, e é para isso que eu estou aqui. Legal. Bom, deixa aqui. Qual é a importância da prática esportiva na infância? A prática esportiva na infância ela é de extrema importância tanto para o desenvolvimento da criança, tanto para o desenvolvimento social, tanto para o desenvolvimento motor e cognitivo, né? E esse período é o período que a pessoa que a criança ela está em formação, né? Então é necessário essa criança ter essa atividade esportiva, não importa qual seja ela, seja basquete, futsal, natação, porque além dela ter o aumento das capacidades físicas dela, que isso ajuda ela futuramente, ela também desenvolve um relacionamento, que é algo de extrema importância, né, para a nossa vida. E como a gente trabalha com criança, a gente sabe que a criança a gente não trabalha com ela em relação ao alto rendimento. A criança ela não está lá fazendo uma atividade esportiva e a gente não vai tratar ela como se ela fosse o Neymar ou o Michael Jordan. Não, ela está ali para aprender. Ela é apenas uma criança, ela está em fase de aprendizado. E é assim que a gente trata as crianças, porque ela tem muito a desenvolver. Mais para frente ela pode sim se tornar um talento esportivo, pode, mas naquele momento específico a gente quer que ela se torne uma criança com bom desenvolvimento, tanto na aula, na escola, na família, com os amigos e também no esporte, né? Ensinando a pedagogia do esporte para ela. Sim, entendi. Bom, fizeram outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Quais atividades de alguma
Quais as atividades de algumas academias fechadas ou com os horários reduzidos por causa da pandemia? Quais são os exercícios que você recomenda para fazer em casa? Então, como eu ainda não estou formado em bacharel, né, eu não posso fazer essa prescrição de treinamento. Por isso que sempre que eu posto algum exercício nas minhas redes sociais, eu sempre falo que é importante você buscar um profissional de educação física para ele atender as suas necessidades individuais, né? Mas como já tem uma ideia muito grande sobre exercício físico, quanto mais você exercitar o seu corpo, é melhor, tanto para a sua mente quanto para o seu físico. Então, se você puder correr, se você puder fazer um treinamento com o que você tem em casa, esse é o momento. Esse momento não é o momento da gente querer focar em muitos ganhos, né? Ganhos físicos, de hipertrofia, mas é o momento de cuidar da nossa mente. Isso é o mais importante, né? E agora com as retomadas das academias, isso vai melhorar, se Deus quiser, e a gente vai poder ter um resultado mais abrangente para o pessoal que está treinando, né? Sim, verdade. Ó, tivemos outro aqui. Quais as habilidades motoras podem ser desenvolvidas no esporte? Pode falar em relação ao basquete, que esporte é geral, né? Show, show. Em relação ao basquete, a gente pode desenvolver a coordenação motora. Ela é essencial por causa do controle de bola, passe. A coordenação motora ela é uma das que mais se desenvolvem no basquete. Outra, a velocidade e agilidade para executar jogadas também. Correr durante a quadra, né? Que é um esporte que tem muita movimentação, né? A gente também tem o trabalho assim no esporte em geral, não para criança, mas o basquete ele desenvolve a força. É necessário essa habilidade para a gente poder fazer um trabalho mais físico, mais forte, ainda mais para jogadores que trabalham como ala, pivô e pivô, são jogadores de força. É necessário ele ter essas valências físicas para conseguir jogar bem ali na sua área. A gente também trabalha muito com habilidade lógica. É um jogo também que você trabalha com a mente. Você não apenas joga com o físico, né? E isso também a gente ensina até para as crianças, porque o jogo de basquete você tem que estar atento, né? Você tem que estar ligado. A atenção, ela é um dos fatores que a gente desenvolve muito também, para ela estar atento ao momento que um jogador está livre, ao momento que ela pode dar o passe, um momento que ela pode atacar a cesta, né, fazer o arremesso, e no momento também defensivo, né, fazer a compensação defensiva, olhar a situação de jogo, qual estratégia eu vou usar agora no jogo. A gente passa isso para a criança de uma forma bem mais leve, lógico, porque esse não é o intuito para a criança, mas no esporte em geral, para as outras categorias, isso já é trabalhado de uma forma mais intensa. Verdade. Bom, isso aqui você já matou uma pergunta aqui que colocaram, né? Um resuminho de métodos didáticos para a iniciação de basquete. Praticamente você já respondeu aí. É isso aí. Isso tudo é trabalhado na iniciação. E é lógico que a gente tem essa visão que a gente comentou. Esse é uma das partes que a gente desenvolve, mas é essencial que a criança tenha um relacionamento com os amigos, para que isso também ajude ela no empenho, tanto nos estudos, na escola, quanto no relacionamento social dela, ali no meio que ela vive. Verdade. Colocar aqui, quais são os fundamentos do basquete? Fundamentos do basquete, eles são passe, rebote, arremesso, e esses são os drible, ele é usado muito, né? Esses são os 4 fundamentos que a gente usa a todo momento. E isso a gente é só você assistir um jogo de basquete que você consegue ver todos esses fundamentos, né? O fundamento do passe, o fundamento do drible, do arremesso, do rebote, é algo que acontece de uma forma bem dinâmica no jogo de basquete. Todo momento isso está acontecendo. Verdade.
Aí colocaram aqui, como ensinar o basquete na escola? O basquete na escola, ele é um desafio, viu, Diogo? Tem muita gente que acha que é algo fácil, mas a criança, ela vem com uma coordenação não muito boa, ela vem com um desempenho não tão bom, né? E a gente tem esse papel de desenvolver, de trazer desenvolvimento para a criança, né? Através dessas valências e dessas habilidades. Então, é um trabalho que tem que ter paciência, não tem jeito. A criança, ela está aprendendo, ela vai fazer errado, vai ser necessário fazer a repetição dos movimentos para fixar isso na mente dela. E é um trabalho que exige muita paciência, porque é um trabalho que ele é você vê o resultado depois de muito tempo. Você não vai ter o resultado imediato. A criança ela vai se desenvolvendo de forma gradual, aos poucos. Ok. Estou aqui. Jogos lúdicos. Qual os jogos? Ele pediu aqui alguns, acho que ele quer te copiar, mas vamos lá. Eu sei de bastante, né? Ele pediu aqui, me cite 3 jogos de iniciação do basquete, seria o lúdico, né? Então, para te ajudar, eu coloco aqui pique-bandeira, bobinho, duplo, novo queimado, o que mais você pode Tem falar? muito, é. Tem muito. Mas em relação ao basquete, o que eu mais uso para as crianças, que eles se divertem, é o mata-mata, né? Onde a gente faz uma fila, aí o aluno tem que cobrar o lance livre. Se ele errar o lance livre, ele pega a bola e tenta fazer o rebote. Se ele acertou, ele volta para o final da fila. Mas a questão é, se ele não fizer o rebote, ele tem que fazer até ele acertar. Mas a outra pessoa da fila vai poder arremessar. E se essa pessoa arremessar e acertar, ela elimina essa pessoa que está no rebote. E as crianças amam, né? Porque é um jogo de Nossa, velocidade, você tem que estar atento, você tem que fazer o movimento correto para acertar. E eles se divertem, né? Ninguém gosta de perder, mas o intuito não é ter um vencedor, né? O intuito é interagir, ter essa interação. Eles gostam muito dessa atividade. legal. Ó, teve umas perguntas aqui. Foi a Valéria. No basquete, se trabalha as atividades com bola através das características da criança. Exemplo, altura. Não entendi a pergunta, Diogo. Repete para mim, por favor. No basquete, se trabalha as atividades com bola através das características da criança. Ela colocou um exemplo se é a altura também, ou outra característica. Nessa faixa etária que eu trabalho, de 8 a 12 anos, as crianças elas não têm uma altura, especificamente no lugar que eu trabalho, uma altura tão grande assim. Elas não fazem basquete por conta da altura, né? Que isso acontece bastante, mas não é o meu caso. Então, a gente estimula as crianças de diversas formas, mas a altura ela é algo predominante e fundamental para algo quando você quer trabalhar com alto rendimento, né? Quando você está falando de criança, a criança de 1,5 m ela pode jogar, a criança de 1,20 m pode jogar. Esse não é o nosso foco na iniciação. Isso é algo mais voltado para as categorias de base, né? Que começa a partir do sub-12, né? Lá eu trabalho dos 8 a 12. Então, ainda não tem essa divisão de categorias. A divisão do basquete começa a partir dos 12 anos. Então tem o sub-12 em diante, até o sub-20. E aí isso é trabalhado com mais cautela, né? Você tem que observar os atletas mais altos, mais velozes e assim por diante. Legal. Bom, o Sidney aqui fez outra pergunta. Fala um pouco da sua experiência no basquete, nos clubes por quais você jogou. Digamos que eu comecei tarde jogando basquete, né? Como eu disse, eu passei por muitos esportes, né? Futebol, natação e o último foi basquete. Eu comecei com 12 anos. E na época eu era muito alto para minha idade, né? Eu tinha 1,75 e eu tinha 12 anos. Então eu era muito alto. É, tanto que eu comecei a jogar de pivô, assim, o jogador mais alto da quadra, né? Vamos dizer assim.
Legal. e fui me desenvolvendo habilidades, comecei a treinar no Rebouças, mas depois eu parei de crescer. Parei de crescer. Tanto que agora eu tenho 1,80 só. Com 21 anos, estou com 1,80. Ficou baixinho. Fiquei baixinho pro basquete. E aí comecei a treinar no Rebouças, depois eu fui jogar no Guarujá com o técnico Ayrton, que me passou muito conhecimento. Joguei Liga Paulista e campeonatos regionais com ele. Depois de um ano eu fui para Praia Grande, joguei com o técnico Osvaldo, um técnico muito atencioso também, e que me passou bastante conhecimento e valores, né? E depois disso eu parei de jogar basquete, só joguei pela faculdade, pelo time da faculdade, e agora eu estou ensinando um pouquinho do que eu sei, né? Não sou um atleta, não fui um atleta profissional, joguei apenas na região, mas consegui aprender muita coisa e agora eu tento passar um pouquinho para as crianças. Legal, tá certo. Qual você acha que é o ponto forte, assim, como professor de basquete na escola, que você acha que se destaca e pode melhorar lá para frente, quando você estiver formado, fazendo outros cursos? E qual é o ponto fraco que te persegue desde moleque, desde quando você jogava até agora? Você não consegue vencer? Bom, essa pergunta é um pouquinho difícil, né? Acho que o meu ponto forte, se eu for falar como profissão, assim, né, como professor de basquete, é que eu consigo lidar com diversos alunos, né? Graças a Deus eu consigo ter facilidade do contato com o aluno, tanto que eu tenho até um aluno autista na nossa turma lá, e a gente consegue Que ter legal, esse show, tá desenvolvimento com certo. ele. E sou uma pessoa assim muito que gosta do relacionamento com o aluno, né? E o aluno se sente bem com isso, né? Muitas vezes, né, uma coisa que eu estou aprendendo, Diogo, porque como eu disse, eu ainda estou na faculdade, esse processo de ensinar, ele demanda paciência. E é algo que eu estou cultivando mais em mim, na minha mente, né? Porque a gente, como professor, muitas vezes também quer ver o resultado, né, da criança, a gente quer ver ela evoluindo. Mas isso é uma etapa gradual, assim, a gente não pode querer cobrar tanto do aluno, e muitas vezes eu tenho trabalhado isso na minha mente, né? Ah, a criança está demorando um pouco para aprender? Tudo bem, cada criança tem a sua limitação, tem o seu jeito de aprender mais rápido ou mais devagar, e é isso que eu tenho trabalhado na minha cabeça, que eu não posso querer cobrar muito do aluno na questão de desenvolvimento, porque cada um se desenvolve de uma maneira. Legal. O que você acha que vai acontecer depois de a gente voltar para a prática, né? Já que vamos voltando aos poucos, mas você acha que a vida vai voltar ao normal ou a gente vai usar essa máscara para sempre aí? Vamos ficar mascarado para sempre, É né? isso. E essa é uma pergunta. E a outra, qual é as metas que você tem pessoal e também na carreira para ser alcançada depois de da formação? Fechou. Se Deus quiser que a gente não use essa máscara aí por mais tempo, por enquanto é necessário, não tem como, a gente tem que usar, mas que acabe tudo isso logo, que a gente possa voltar para as nossas normalidades, né? Mas por enquanto é necessário seguir essas precauções, né? É o que temos. Vamos torcer e orar para que isso passe logo. Por enquanto temos que usar máscara, temos que treinar de máscara, sabemos que não é a mesma coisa, né? As crianças têm que usar máscara, mas se Deus quiser tudo isso vai passar logo e vai estar tudo voltando ao normal. E as minhas metas, eu tenho metas sim de virar um professor de basquete de não só de alto rendimento, mas continuar com as crianças, trabalhar com educação física escolar é algo que eu amo, estar com as crianças, e principalmente me tornar um profissional que honra a profissão, né? Porque eu estou Sim, estudando para exercer a profissão da melhor forma possível. Já estou conseguindo passar um pouco disso, mas eu quero cada vez me aprofundar mais para realmente exercer a profissão de educação física com excelência por onde eu passar. tá certo. É difícil alguém dizer que
quando começa a trabalhar no colégio, na escola, né? Dizer que não gostou, né? Pela sua passagem. É difícil alguém falar, pô, lá o estágio, né? Mas fiz mais para ganhar aquela certificação que a gente tem que fazer, né? Escolar, né? Que é obrigação, que é obrigatória, né? Então, você é um do meu time aí, que trabalha em colégio. Eu trabalhei por mais ou menos 2, 3 anos no Colégio do Santa Cecília, como estagiário. Legal, Entrei praticamente no primeiro ano, pedi estudei para lá. entrar, né? Que eu era atleta de surf, fui jogador de futsal também, e via, né, as crianças e queria mudar, né? Porque a minha escola em si não foi tão legal, então eu queria poder aprender para depois ser um bom professor na escola. E o professor Oca, que é o coordenador do Colégio do Santa, na educação física, me chamou e foi um belo aprendizado. O ano Legal. passado eu entrei lá como professor já, substituto dele. Que Então, show. aquele nervosismo que a gente tinha no estágio, na escola, ele me deixava sozinho, principalmente nos jogos, que ele é um dos líderes dos jogos da Unisanta, né? E eu tive que dar aula em diversas faixa etárias, mas foi um belo desempenho que no final ele falou, deixa o teu currículo aqui que o pessoal gostou de você. Então, Aí sim. isso prova que a gente amadurece, né, pega experiência e aquele nervosismo que a gente tem logo no começo do primeiro ano, né, que a gente fica lá perdido, o que a gente vai fazer. Quando você chegar no quarto, você já tá voando. Então, espero que aconteça isso com você também, tá bom? Amém. E a Se gente Deus está chegando quiser. no nosso final de entrevista e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Praticamente você se convidou, né? Eu que agradeço, Então, Diogo, pela conversa que a gente teve lá e por essa oportunidade aí de passar um pouquinho de quem eu sou e do que eu aprendi, né? Muito legal. obrigado. Já adiantando, a gente vai ter todo mundo que passa por nós, pelas nossas entrevistas. A gente tem, vamos combinar, né? Depois que quando melhorar mesmo, a gente poder tirar um pouco da nossa máscara, porque é ruim filmar com máscara, né? Fazer um ao vivo diretamente do canal do YouTube ou uma gravação para subir lá para o canal, que o canal está sendo bem visto já está bombando, chegamos a 100 pessoas já na inscrição lá. Então, fazer um ao vivo da sua rotina, tanto no seu novo emprego, né? Que eu acredito que é uma academia, no Isso. colégio, se der para fazer lá, mas filmando a tua rotina e fazer uma mini entrevistinha bem pequenininha e também pegar um feedback dos alunos, falar, pô, como que é o professor Léo, como vocês entendem a aula, como é o feedback. Cuidado que Fechou. pode ter alguém me falando mal lá, mas tudo bem. Eu espero que não, mas. Acontece. Mas é isso aí. E Sempre. então, para deixar a nossa última pergunta, eu quero que você deixe uma mensagem positiva para a galera que está aqui vendo agora, no momento, ao vivo, para a galera que vai ver um dia na prévia do Instagram e para a galera que vai ver geral lá no canal do YouTube, tanto o Brasil inteiro, Santos, região e tudo, e mundial lá. E já tem Fechou. gente lá que o YouTube mandou que já tem argentino olhando, né? Então, se o argentino tá olhando, a gente tem que ser melhor que eles, né? Ô, Diogo, só deixa eu te perguntar. Posso tentar aqui tirar o microfone pra gente não perder esse final de live? Que o celular deu um sinal aqui, então eu vou colocar no carregador. E aí a gente já Vamos termina. lá, pô. Fechou? Tira, pode tirar. Vê se você tá conseguindo me ouvir bem legal. Show? Tá me ouvindo bem? Ô, de boa. Acho, Beleza. acho que é tua mãe aqui, né? Valéria Albino, é tua mãe? Minha tia. Tua tia, ela pôs aqui, como fazer uma aula com o Léo de basquete. Quer fazer alguma aula contigo aí. Vamos, só me chamar, tia. Estamos aí pra ajudar. Mas, Diogo, Bom, concluindo aí concluindo a nossa entrevista, a mensagem positiva que eu tenho para deixar é que a gente nunca desista do que nós sonhamos, do que almejamos, que a gente sempre se esforce para chegar onde a gente quer, que a gente lembre também que por mais que a gente chegue aonde a gente quer, por mais que a gente alcance tudo que a gente quer, tudo isso um dia acaba, né? Então não apenas se prenda a isso, porque as coisas são passageiras da vida, né? É lógico que a gente tem que ter os nossos planos e sonhos, mas um dia tudo isso acaba. Então,
tenha sonhos, tenha planos, mas não encare isso como o rei da sua vida, porque tudo isso um dia acaba. E tenha uma esperança que tudo vai dar certo, essa pandemia vai acabar e logo mais a gente vai estar junto, podendo compartilhar das notícias, se Deus quiser. Beleza, ó, já adiantando aí, nosso estagiário mandou aí para você ler aí, encerrar, gravar na GVT para a gente conseguir puxar para editar lá pro YouTube, tá bom? Fechado. Muito obrigado Eu que e tenha agradeço. uma boa tarde a todos você e um abraço para você, Léo. Valeu, a gente vai se Valeu. falando. Tchau, tchau.